aqui para encerrar o programa, Josa, já estamos aqui 20 para 1, né? Eu tenho um assunto aqui que eu queria trazer essa semana, acabei me passando e não trouxe, mas para te ver como influencia esse tipo de imbecil no debate, né? Porque ele vai legitimando esse discurso, ele vai normalizando esse tipo de discurso, e aí tu vê figuras como, por exemplo, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, ó, que eu acho que é fundamental a gente trazer aqui na Voz Trabalhadora. Quando eu vi esse cara falando isso, eu pensei, tem que repercutir isso na Voz Trabalhadora. E passou a semana e eu acabei não repercutindo isso, que foi aquele Armínio Fraga dizendo que o salário mínimo teria que ficar congelado durante 6 anos. Eu acho que essa fala dele, ela vem na linha dessa legitimação do absurdo, da normalização desses discursos. Então, quando a gente vê esses ANCAP falando, parece que é um absurdo total e que não tem nenhuma conexão, mas vai conectando com essas pessoas, como o Armínio Fraga, que é um cara extremamente influente na Faria Lima, no mercado financeiro, né? E aí ele vem e dá essa declaração que o salário mínimo tem que ficar congelado por 6 anos. Agora, falando sério. Falou sério. Sério. Falou sério. Ele deu essa declaração aí num desses eventos corporativos aí, de banqueiros. Agora eu não sei em que evento foi isso. O pessoal do chat sempre me salva, que o pessoal do chat vai me dizer aonde. O banqueiro tem que parar também de ser santificado aqui nesse país, né? Banqueiro não pode ser ídolo, não pode ter toda essa importância. Isso também tem que ser resolvido. Eu acho que, e aí a gente tem que ter o projeto, né? Por que permitem esses ANCAPs, esses moleques falando essas bobagens? Porque, veja, isso é um projeto, tá? Isso é sério, é um projeto político. Porque, veja, esses moleques falam essas coisas, né? E aí a pessoa fala assim, não, eu não vou nesse doido, eu vou votar no Armínio Fraga, só que o Armínio Fraga defende as mesmas coisas, ou coisas parecidas, né? E aí você pega, você coloca na frente o louco, né? Aí quando você percebe que o cara é engravatado, perfumado, não sei o quê, enfim, aí você confia nele e não vai confiar no outro lá que cujo todinho explodiu a órbita do olho, entende? Só que Armínios Fragas, às vezes, são perigosos. É um representante da elite tradicional desse país, né? Que não gosta de gente. E para mim, gente que não gosta de gente não é gente, né? Armínio Fraga é isso. A pessoa fala um negócio desse num país desse, no país que a gente está vivendo, fala algo dessa natureza. Qual é o problema do Armínio Fraga se os bancos estão ganhando muito? Os bancos dominam esse país de tal sorte que eles sempre ganham muito. Qual é o problema dessa gente se elas já estão ganhando muito? Por que querer tirar mais ainda dos trabalhadores? É inacreditável algo dessa natureza, né? Agora, aquela coisa, né? Você joga lá os malucos, né? Para depois que você retirar os malucos de cena, as pessoas falam, pô, isso aí é legal. Aí vai lá no Armínio Fraga, né? É outro, exatamente, né? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, o Jonathan Souza está dizendo que antigamente ele achava que essa gente era totalmente burra. Hoje eu tenho certeza que é método tudo isso. Com certeza. Josa, eu separei 2 vídeos aqui, são 2 vídeos rápidos sobre essa questão do Armínio Fraga, porque eu quero fazer aqui uma abordagem legal sobre isso, além do que tu está falando, que vamos comentar esses vídeos aqui. O primeiro é do Plínio Sampaio Júnior, que é um grande economista. Ele é filho do Plínio Arruda Sampaio, né? Que foi um grande político comunista aí do Brasil. E o Plínio fez um vídeo legal porque ele conta quem é e o que representa o Armínio Fraga, né? Vamos dar uma assistida aqui, ó. Primeiro, quem é o Armínio Fraga? O Armínio Fraga foi presidente do Banco Central Brasileiro entre 1999 e 2003, na desastrosa gestão do Fernando Henrique Cardoso. Então, nós temos que ver, vamos fazer um balanço do que ele fez. Vamos entender quem é este personagem e por que ele diz o que diz, né? Para a gente poder ver qual é a pauta do grande capital. Você falou bem, né? Ele fez essa declaração no Brasil Conference, né? Mas o Brasil é com Z. Com Z. Eu acho bem interessante, é exatamente isso que ele é, né? Ele é um vendilhão da pátria. Então, vamos pegar primeiro o seguinte, qual foi a gestão dele? Porque ele se apresenta como um homem
preocupado com a austeridade fiscal, com a gestão econômica, é isso que ele pensa. Mas durante a gestão dele, o PIB brasileiro ficou estagnado. O Brasil estava sob a tutela do FMI. O PIB per capita diminuiu. Em dólar, ele diminuiu 20%. O brasileiro, como um todo, em relação ao resto do mundo, ficou, no período da gestão do Armínio Fraga, 20% mais pobre, sendo que a política era de abrir a economia, para a gente comprar mais coisas lá de fora, ficando mais pobre. A inflação do período dele terminou em 12,5%. 12,5%. A Selic, no período dele, ficou, em média, acima de 18%. Você diz, bom, mas e a dívida pública? Aumentou de 48% para 60%. Você diz, e o déficit público? Que eles são rigorosos, eles querem diminuir o gasto. O déficit público foi imenso, ficou, em média, 2,3%. E o salário mínimo? O salário mínimo caiu em dólar 9%. O país viveu o período inteiro numa instabilidade cambial imensa. Então, este é o cidadão que agora se apresenta como vestal para ditar regra de como que tem que ser a política econômica. Com este currículo, ele se credenciou a ser gestor de fundos de investimento internacional, ou seja, gerente, administrador dos investimentos da plutocracia brasileira. Então, quando ele olha a economia brasileira, ele olha a economia brasileira com o olhar do gestor. Isso é que a gente tem que ter claro. Ele não está preocupado com a racionalidade econômica, ele não está preocupado com o bem-estar da população brasileira, ele está preocupado com os índices de valorização dos fundos de investimento que ele gere. Então, ele, no início, foi uma espécie de boneco do FMI, né, porque era o FMI que fazia a gestão. E agora ele virou uma espécie de boneco da plutocracia. E é com este olhar que ele põe um olhar assim sério e diz o que tem que acontecer na economia brasileira. Mas é importante a gente ver isso. O que ele diz? Que tem que diminuir o gasto público. Esta que é a ideia, que o gasto público é excessivo. Não é verdade, Anderson. O gasto público brasileiro é insuficiente. Qualquer pessoa que entrar numa escola, num hospital, né, que entrar na periferia, que for verificar como é que está a infraestrutura de saneamento básico, né, a política de estoques alimentares, tudo isso, está tudo aquém. Falta dinheiro. Né? Então, não é que o Brasil gasta muito, o Brasil gasta pouco. Se a gente for ver a carga tributária líquida, que é o dinheiro efetivo que o Estado tem para fazer política, ela é baixíssima, deve estar em torno de 16%, 15%, entre 15% e 17% do PIB, que é muito pouco. Só para a educação nós precisaríamos de 10% do PIB. Para ter o SUS funcionando, 10% do PIB já estourou. Você diz, então o governo gasta muito. Não gasta muito. Ele gasta muito com juros. Porque quanto que ele gasta com juros? Agora, está gastando quase que 8% do PIB. Isto representa toda a despesa da Previdência. Então, quando o Armínio diz, não, tem que reduzir porque gasta muito com a Previdência. Bom, os juros gasta o mesmo tanto da Previdência. Então, não tem muito gasto com Previdência, não tem muito gasto com funcionalismo público, não tem despesa. Digamos, sempre pode ter uma gestão melhor, mas não é uma gastança, é uma gastança com juros. E é isso que a população brasileira tem que ter muito claro. Né? A outra coisa é o seguinte, ele diz, bom, para reduzir os juros, vamos congelar o salário mínimo. Então, no cálculo dele, que ele fica ali na planilha, vendo como é que ele pode apertar o povo para ter mais garantia da especulação com títulos da dívida pública. Então, a gente segurar o salário mínimo, a gente ganha 1% do PIB. Mas a gente tem que ter claro o seguinte, o salário mínimo do Brasil já é mínimo, Anderson.
Na América Latina, ele só é maior do que Haiti, Nicarágua e República Dominicana. Então, ele não é um salário mínimo enorme. Não é verdade. O salário mínimo, ele beneficia diretamente 56 milhões de brasileiros. Ou seja, pela aposentadoria, seja na ocupação ou recebendo benefícios, 56 milhões de brasileiros dependem do salário mínimo. E o salário mínimo, nós sabemos, é um salário heróico. Nós já discutimos aqui com a inflação. Né? De acordo com o Diese, o salário mínimo cobre apenas 45% da necessidade básica de uma família de 4 pessoas. Ou seja, é um salário de fome. E é este o salário que ele quer abaixar. E, durante a gestão dele, diga-se de passagem, ele abaixou. Tá aí. Excelente vídeo do Plínio, né? Matando com dados, trazendo toda a fundamentação para desmascarar um sujeito, um canalha, um cafajeste. O Armínio Fraga é um cafajeste que quer matar as pessoas. O Armínio Fraga quer matar as pessoas. Tá? O Plínio trouxe ali mais de 50 milhões de brasileiros, e esse número do Plínio tá baixo, tá abaixo, 50 milhões de brasileiros que tem. Eu acho que é mais do que 50 milhões, porque só no INSS a gente tem quase 25 milhões aí que ganham um salário mínimo, né? Uma correção também, né? Então, essa é a questão, né? Essa é a questão. Quem é Armínio Fraga, que interesses ele defende e que absurdo é o que ele preconiza, né, ô Josi? Mas ele foi bem, né, em declarar, denunciar quem é e a serviço de quem está o Armínio Fraga, né? O problema é que ele é entrevistado por Globo, por CNN, por não sei o quê, e ninguém vai falar isso, né? Ele vai ser tomado como alguém importante que está preocupado com a nação brasileira, né? E ninguém vai falar o que ele é, para quem ele trabalha, por exemplo, né? E o que significa o trabalho dele, né? Este é um ponto. Só fazer uma correção, o salário mínimo no Brasil... Acima de tudo, né, José, eu acho que uma das coisas mais importantes que o Plínio colocou ali foi a mediocridade dele como gestor, porque o Brasil retrocedeu com ele, o PIB do Brasil retrocedeu, então foi uma gestão medíocre dele, assim como foi a do Campos Neto no Banco Central, né? Ele teve a oportunidade de mostrar, né, e não mostrou nada. Né? Com o Campos Neto, nós chegamos à taxa de desemprego a 11%. E está lá na lei, naquela absurda lei que criou a autonomia do Banco Central, uma das metas que o presidente do Banco Central deve cumprir é exatamente a questão do desemprego. Ele está lá para ajudar na questão do desemprego com o Banco Central, e ele deixou o desemprego chegar em 11%. Então, eles são, acima de tudo, eles são incompetentes na gestão do país, né? O salário mínimo da Venezuela também está abaixo do brasileiro, né? Mas na Venezuela existe ali uma série de compensações, né? Que acaba equilibrando, mas oficialmente estaria também um pouco abaixo. Agora, não dá para a gente ter salário mínimo abaixo do salário mínimo de El Salvador, né? De Costa Rica, de não sei o quê. Esse debate é complicado, mas é necessário. Agora, não dá também para a gente dar muito crédito para essa gente. Precisamos... É complicado, né? A gente precisa desconstruir, né? Na verdade, a atenção que essas pessoas dão para a Rede Globo. Mas você assiste o Jornal Nacional, pô, né? Claro, não, você tem condição. Sabe qual é o problema, José? Sabe qual é o problema? Você tem uma capacidade de entender, né? Agora, não é isso que eu ia falar. O problema é o seguinte, José. O problema é o seguinte, é que o trabalhador brasileiro ouve o Jornal Nacional, e não é nem exatamente porque ele gosta. É porque em muitos lugares do Brasil ainda é o Jornal Nacional. Não tem alternativa. Exatamente. Eu estou brincando, evidentemente, claro, mas é inacreditável como essa gente tem palco, né? Sentido. Deu uma impressionante. No meu sinal. E aí, assim, ó, José, o que acontece? Até porque o Jornal Nacional é antes da novela, né? Então, os caras antes da novela. E não estou falando mal aqui, eu estou falando que é a realidade. Isso aqui é a realidade. Novela, faz parte.
A gente tem que, inclusive, respeitar essa realidade do trabalhador. Claro. E aí o cara passa o dia trabalhando, vai e volta de ônibus, 2 horas de ônibus e tal, chega em casa, mal consegue tomar um banho, faz ali uma janta, senta toda a família na mesa e o Jornal Nacional tá ligado. E aí é o Armínio Fraga que vem falar ali, né? É o Maílson da Nóbrega, são esses canalhas, né? Essa não é somente antes da novela, o Jornal Nacional, é entre novelas ainda, né? Porque aí, né, a pessoa já deixa a televisão ligada para... É quando eles colocam lá, por exemplo, o Jornal Nacional. É uma sem vergonhice, né? Sem dúvida. Mas o Armínio Fraga é isso aí, né? Ele foi muito bem denunciado aí, né, pelo Plínio, né? Antes de qualquer coisa, um grande incompetente, e que se acha no direito de determinar como as coisas têm de ser, né? Eu acho criminoso, eu joguei falar que tem que mexer em salário mínimo. É demais, né? Não dá para aceitar algo dessa natureza. Agora, de qualquer maneira, é necessária a construção de um salário mínimo maior, né? Isso precisa acontecer porque não dá para o Brasil estar nessa posição que está no momento. Não tem condição. Não tem a menor condição, né? Há países que estão conseguindo, né, aumentar aí o ganho da sua população, né? Então o Brasil precisa também. Mas o Armínio Fraga, eu acho que foi muito bem, foi destruída nesse vídeo com os argumentos apresentados pelo Plínio. Fico perfeitamente aí, plenamente ali, assim, representado ali na abordagem do Plínio Filho. Plínio Júnior. Eu fiquei muito representado também. A Janete dizendo aqui, o trabalhador brasileiro deveria receber o salário mínimo do Diese. Eu fui me atualizar enquanto estava, a última vez que eu vi estava 5 mil e pouco. Em fevereiro de 2025, o Diese diz que o salário mínimo deveria ser 7 mil reais para suprir as necessidades do trabalhador. Então é isso, né? Esse é o Brasil que a gente vive, né? É um país extremamente complexo, né? Alcir Júnior aqui, ó, na era FHC morriam 300 crianças de fome por dia. O pessoal esquece essas coisas, né? Na era FHC e na época do Armínio Fraga, que era, né, fazia parte do governo do FHC, ó. O Vox, ó, FHC, o sociólogo, ele disse, esqueçam tudo que eu escrevi, né? Não é escrevam o que eu escrevi, esqueçam tudo que eu escrevi, né? Fernando Henrique Cardoso. Mas é isso, né? É com essa gente que a gente está lidando, né? Luiz Santos, boa essa aqui, ó. O Luiz Santos diz que o Ian Neves, gosto muito do Ian Neves, do História Pública, né? Propôs congelar o Armínio Fraga por 5 anos. Muito bom. Muito bom, muito bom.